Bota, risca e dropa, linda, louca e mimada. Bendito seja o homem que possa conquistá-la. Quem tem 99% é quente, tem que ver de perto. Ela é doce e só bala. Embalada ela dança, uma criança na madrugada. Sua maquiagem, suas tatuagens, sua proteção chamam a atenção que seu pai não pôde dá-la. Olha dentro dos meus olhos, joga o cabelo, bota o óculos, fica ainda mais charmosa no caminho de volta pra casa. Ela vem que vai pra praia, jogadinha, bebe água, tem uma vida agitada, mas a pele bem tratada. Como pode ser tão gata e ao mesmo tempo tão louco? O homem que já teve sua companhia jamais se satisfaz com outra. Troca de roupa 1000 vezes até decide a melhor. Já fui muito magoada, por isso mágoa sem dó. Pra ter sua companhia, só se ela simpatizar. Tem seu carro, tem sua casa, seu dinheiro pra pagar. Tem uma frase que repete, segue que a festa tua. Não importa onde estamos, nossa mente é nosso lar. Errei nela no reino do mar. Nature, com a agenda incrível que a gente falou no começo do programa e até o decorrer da semana a gente repete para vocês. Mas vamos falar hoje sobre terceira idade. Estou recebendo aqui a doutora Glenda Moreira, geriatra, para falar se existe de fato hoje um conceito de envelhecimento saudável. É possível envelhecer com saúde? Isso depende só da gente, depende do que a gente fez, do que a gente está fazendo, depende de quem está cuidando da gente, depende do lugar que a gente mora, de onde a gente trabalhou, depende do que exatamente. Ela é a minha convidada para falar sobre esse assunto tão interessante e que a gente precisa estar atento, porque nós envelhecemos, o nosso destino é a velhice e a morte. Então, a gente vai falar sobre isso, mas antes da entrevista com ela, eu queria chamar um breve VT para você entender um pouco melhor sobre o que vamos tratar com a doutora Glenda. Pode rodar. A expectativa de vida praticamente dobrou nesses países no decorrer do século XX, mas trouxe consigo uma série de problemas socioeconômicos. São muitos os que chegam aos 70, 80 anos em condições físicas, às vezes muito boas. Morrer mais tarde criou também dificuldades no relacionamento familiar, especialmente no que se refere a como lidar com parentes de idade mais avançada. Atualmente, difícil a família que não tem alguém com 70, 80 anos em condições físicas e mentais nem sempre íntegras. No entanto, não são poucas as pessoas que envelhecem e chegam aos 80 em plena atividade sem passar pelo processo de decadência física e intelectual que tanto nos assusta. Tanta coisa para tratar sobre esse assunto, né? Eu estava lembrando aqui, conversando com a doutora, que Machado de Assis se referia, no que ele escrevia, a pessoas velhas de 50 anos, né? Foi-se o tempo em que a gente recomendava que pessoas com mais de 60 anos tivessem que repousar. Mudou tudo. Mas mudou em que direção? Mudou para melhor? Se a nossa expectativa de vida está maior e a gente está vivendo mais, como viver mais com qualidade? E o que é ser velho, ser idoso com qualidade? Começo por aí, doutora Glenda. Boa noite. Oi, boa noite, gente. Então, assim, eu vou só lembrar que é multifatorial mesmo, quando a Maia fala. São tantas coisas, é tudo isso. Qual é o ponto, na verdade? Na verdade, é tudo junto. O geriatra, por exemplo, a gente tem que começar aí a partir de quantos anos? Bom, isso tem um jargão que diz que a partir dos 30 você começa a envelhecer, mas... Eu achei que era mais cedo. Bom, o pediatra, eu costumo dizer que é o primeiro geriatra, porque, na verdade, o que você vai aproveitar, gozar na sua velhice, tem a ver com todo um processo desde a barriga da sua mãe. Né? Então, o pediatra, a neonatologia, como é que você nasceu, tudo vai dizer como você vai crescer, se desenvolver. E esse é o processo para chegar na velhice. Chegar lá é um privilégio. Eu costumo dizer para os meus pacientes e para os meus amigos que é um grande privilégio. Apesar de não ser nada que eu diga assim, esse apogeu à melhor idade. O Mauri está aí, ele falando daquilo no início, né? A melhor idade não é essa. Acho que a melhor idade é o agora. É o momento que você está vivendo e planejando um processo que pode vir depois. Inclusive, tenho muitos pacientes e muitos idosos que não entendem esse melhor idade. É como se fosse uma cobrança de que fosse muito bom, muito gostoso estar aos 70, 80, 90, mas, no entanto, pode ser ou pode não ser. E vai depender de acessibilidade à saúde, condições econômicas e financeiras razoáveis, comunidade, inserção nela, né? Um certo paradigma tendo sido quebrado, porque, realmente, até a década de 60, mais ou menos, a expectativa de vida ao nascer era em torno de 50 anos. Então, você morreria... Vem para cá, Mauri, senta aqui com a gente. Senta aqui. A Mauri que se inspira tanto nos idosos, né, para
para fazer a gente rir, vamos fazer o Amaury Você participar. pode sentar, pode sentar. É, Emoção. Eu tinha Ele tanta vontade de sentar nesse sofá. ele já sentou no sofá do Falando Nisso, numa entrevista inteira, de 1 hora só com ele, mas vai voltar, porque tem sempre coisa para contar. A Organização Mundial de Saúde, ela define como uma pessoa considerada idosa, porque muitas vezes o idoso é a partir de que idade? Porque tem uma política pública que considera uma idade, mas tem um estado, talvez, de isso. saúde que considera outro. Como é que a gente entende a gente isso? costuma até hoje, no meio de uma discussão clínica, eu tive que explicar isso para colegas médicos, para vocês terem uma ideia. A idade cronológica, ela é colocada porque as políticas públicas possam acontecer a partir daquilo, porque não se tem como medir outras idades. Mas existe a idade biológica e a idade funcional. Eu posso ter 60 anos e estar andando de skate. Eu posso ter 60 anos e estar acamado por uma sequela de AVC, amputado ou morto. Então, uma das palavras que são essenciais na geriatria é heterogeneidade. Então, não existe um padrão de envelhecimento. O que nós estamos procurando a nível mundial, e já faz algumas décadas, a Organização Mundial de Saúde puxando para o idoso proativo e políticas públicas que favoreçam o envelhecimento bem-sucedido. Mas, para isso, não é só ter acesso a médico, tem que ter acesso na comunidade inteira a condições de saúde cognitiva, emocional, incluindo espiritual, atividade física. Porque, lembrando o comentário que você fez do seu avô, uma idosa disse, minha filha, como foi o aniversário que a senhora foi e tal? Ela, é um abajur. Eu, como assim um abajur? Eu me senti um abajur? Abajur? É aquele que fica no canto da sala, a gente acende e deixa lá. Pois eu passava, todo mundo passava e ninguém falava mais comigo. Eu prefiro não ir mais. Então, na verdade, é uma cultura nova, onde você vai ter realmente idosos na sua família, mas você tem que começar com quem eu estou falando. A ideia antiga de que são pessoas que não têm nada a contribuir ainda perfaz a maioria das nossas mentes. Então, são pessoas riquíssimas, são pessoas que devem ser muito valorizadas. Culturalmente, a gente talvez esteja tentando começar a fazer isso, porque nós envelhecemos muito rápido. O Brasil ele saiu de uma expectativa de vida de 40 anos atrás, de 55 anos, para 73. Você se sente velho ou novo, Amaury? Eu me sinto novo, eu penso que eu tenho 17 anos de idade. Ixi, não. Aí fase de adolescência já é complicado. Qual é a sua Olha, mas dúvida nessa área? Não, é porque assim, você falou a questão das políticas públicas para o idoso, até que idade é considerado idoso, aí muita gente tem assim, essa coisa, você vê uma pessoa entrar na fila e diz, essa véia só é véia para pegar a fila. A cultura do desrespeito. É a cultura, né? Isso aí só é idoso, está no forró do velho, mas só é idoso para pegar a fila. Ela tem direito ao prazer do forró, né? Por que não? Meu pai, outro dia chegando na loteria, o rapaz disse, senhor, nós temos fila, papai, estou com 60 anos esperando a minha vez na fila, agora eu vou entrar. Inclusive, tem um desrespeito, comentando né? sobre isso, o desrespeito, na verdade, essa coisa, como eu te falei, foi muito rápida a mudança. Então, se você lembrar da figurinha do idoso de bengalinha que tem nas vagas, nos lugares para ser prioridade, não condiz. Quem tem 60 aqui, meu Deus, quem é que 60 tá com bengalinha? É Vou te contar raro. uma história, você dizia assim, aí tinha um idoso com 60 anos, aí, você não pode mais dizer isso, porque não tem mais... Complicado. Não tem. Complicado. É. Por exemplo, quarentona. Quando eu tinha meus 10, 15 anos, eita, quarentona, Balzac e tal. Hoje é quarentinha. Tá aqui uma, que tal? Não tem mais isso. Bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube. E é o clube de gente Hoje é quarentinha. absolutamente ativa. Dentro disso, eu queria até perguntar da questão de ser ativo, porque assim, o sistema nervoso central deteriora muito rápido, assim como aspectos importantes de processos cognitivos, que dizem muito sobre a nossa idade, porque dizem muito sobre a reação, as nossas reações em determinadas circunstâncias. Como tratar isso? Como chegar numa fase em que a gente possa cuidar mais disso no decorrer da vida? Olha, aí vamos lá. Biologicamente, o envelhecimento é diminuição de reserva. Então, envelhecer cronologicamente é aquilo, 65 anos para os países desenvolvidos. Para nós, Brasil, é 60 anos, tá? E na África é 55. Então, o nível socioeconômico vai baixando a idade de maior atenção àquele indivíduo que envelhece. Então, para nós, é acima de 60. No entanto, o processo de envelhecimento é diminuição de reserva funcional do meu corpo, biologicamente. Então, se eu sou um idoso, que a gente chama hoje de idoso fit, que é um envelhecimento bem-sucedido, que apesar de ter doenças está sendo bem cuidada, você vai ter as alterações fisiológicas, ou seja, as alterações naturais do envelhecimento, elas não vão atrapalhar a tua dinâmica de vida. No entanto, elas existem.
Tá? Então, o indivíduo aos 60, ele tem plena capacidade cognitiva de aprendizado e de tudo mais. Mas aos 70, 75, as reservas vão ficando menores. E se você não correr atrás, literalmente, com atividade física, que também libera dopamina, que também libera endorfina. Ativa a memória, Ativa né? a memória. Eu tive recentemente no Brain, que é um congresso de neurociências nosso nacional, mas que virou internacional. E o que nós sabíamos em 2013, hoje é postulado como verdade. Então, as mitocôndrias que envolvem a formação de energia lá na nossa célula, elas dependem disso. Então, elas dependem de atividade. Por que nós ativos nos 40? Por que a gente tem atividade? Porque a gente tem atividade, literalmente, porque a gente funciona. Se o corpo para de funcionar, ele vai deixando. Então, existe sim, Maia. Alteração cognitiva relacionada à idade, existe. São pequenos esquecimentos ou atos falhos que não interferem no teu dia a dia, não te tornam incapazes de fazer ou de programar a tua vida. Eu quero saber quais são os exercícios que você indica para o Amaury não perder a memória dessas piadas maravilhosas com o passar do tempo. Mas como manter a nossa memória, inclusive afetiva, viva? Bom, a memória afetiva e todo esse conteúdo, ele está lá. Na verdade, a cognição sendo perdida por doenças como Alzheimer que vão nos embotar nesse processo. Outra que é muito mais frequente é a depressão. Tá? Então, a depressão é muito mais prevalente na terceira idade, é natural que a gente encontre e deve ser tratada, porque tristeza sozinho é uma coisa, mas sintomas depressivos isolam e fazem o indivíduo Como deixar. tem crescido, não é, Amaury? Muito, a depressão, muito. a gente tem falado muito aqui nisso, E né? cresce a depressão por essas questões, quer dizer, você não consegue trabalhar o conceito de envelhecer, a acessibilidade a tudo isso que eu estou falando é meio mágico, famílias que amam, famílias que podem. E aí, quem não pode? Então, nós temos, no setor público, hoje em Teresina, há 1 ano ou 2, eu não estou querendo ser dona da verdade, mas dentro da minha vivência, é que nós temos vaga para assistência geriátrica. Tá? Com a inauguração da Hospital Universitário, a gente tem praticamente 100 vagas por semana, com uma geriatra atendendo no ambulatório, que não sou eu. As estatísticas mostram que nós temos quantos idosos hoje na nossa cidade, no nosso estado? A gente tem esse número? A gente tem, o DataSul está lá, mas é mais ou menos 13% da população. Tá? Então, é uma população grande. É um número bem significativo. E classe social A e B é só em torno de 1.000 e poucas pessoas. Você tem muitos idosos na sua família, Amaury? Tenho. As minhas 2 avós, né? Uma tem 87 anos, outra vai fazer 90 anos. A minha tem 88. E, mas, elas sempre muito ativas, todas as duas, né? E minha avó sofreu um acidente que quebrou o fêmur. E aí, aí ela passou um tempo na cama e tudo, mas voltou já a andar com a ajuda do... Elas costumam ir aos seus shows? A vozinha vai. A vovó não sai de casa. A vovó só vai para a missa. Mas a outra vai, aplaude, porque a vovó sorri, Mariazinha e a vozinha Raimundinha. Aí a vozinha ela vai para os shows, mas a vovó fica mais em casa, só vai para a igreja. Aí você percebe que são 2 personalidades diferentes. Então, a gente envelhece também, se a gente não quebrar esse paradigma, fica parado. Mas, muito ativas, todas as duas de fazer as coisas, apesar da debilitação, de sentir cansaço e tudo, tal, até que minha mãe falou assim, olha, no dia que a senhora não quiser mais cuidar da sua casa, que queira a pessoa, tal, que ela não queria ninguém lá para ajudar e tal. A autonomia, né? Deixou ela à vontade. Aí ela passou 15 dias, ela disse, mas o Carmo, a partir do dia 1º eu não faço mais comida aqui em casa. Ela se deu férias. Mas é impressionante como as pessoas no Brasil da terceira idade são invisíveis, elas não são vistas, não são respeitadas, nem na fila, nem em casa. É impressionante. Aí eu começo com as escolas, eu começo com os estudantes de serviço social, psicologia. Todos nós, se nós fizermos o nosso papel de mudança de paradigma mesmo, com os nossos filhos, apresentando o envelhecimento de uma forma positiva, o valor que aquele indivíduo tem. Né? Como se apresenta o envelhecimento de forma positiva? Bom, sobre o valor do indivíduo idoso, eu acho que o valor da cultura que ele traz, do benefício, mostrando, por exemplo, as minhas filhas, elas lidam com idosos de 2 gerações, uma de 90 e uma de 60. Então, os de 90 é frágil, tem Alzheimer, e elas, mãe, por que o vovô, e ele tem Alzheimer, então por que o vovô não lembra do meu nome? Foi uma oportunidade de eu colocar para ela a situação do não lembrar, né? E aí, uma vez conversando, ele passou por uma carnaúbeira e disse, olha, aí ele contou a história da carnaúba, ele contou como se fazia todas as coisas da carnaúba, e elas ficaram assim.
E envelhecer é um privilégio. É um privilégio. Gente, e as né? de 60 já mostram para elas que velhinho não é aquele vovozinho de cabelo branco. É aquele vovô que vai deixar na escola, que busca, que pega, que faz ginástica, que vai à sociedade, que festeja, que beija, que abraça. Então, Que produz. que produz. Então, essa que é a realidade. construiu, que produziu. Agora, é preciso que a gente fique atento para mostrar. Que tem toda uma geração. E uma geração que por foi... trás. Por que seu pai existe? Porque você tem vô e vó. Por que sua mãe existe? Porque você tem vô e vó. Então, se nós não fizermos esse papel realmente de divulgação, de que o idoso é o nosso padrão, né, nossa reserva cultural, é a nossa reserva de energia, sem eles a gente não tem onde se espelhar. É um vazio, na verdade. Então, se a gente não colocar isso, eu acho que essa cultura se perde. Então, acho que depende de Eu nós. tenho ficado bem assustada com essa questão da depressão na terceira idade e do índice de suicídios mesmo, que os psicólogos têm apresentado, que trabalham nessa área. Porque quando a gente atribui só ao jovem, né, principalmente no nosso caso, que a gente fica aí oscilando entre primeiro e terceiro lugar nesse ranking preocupante de suicídio no Brasil, e que os idosos também aparecem, é absolutamente preocupante. E aí fica o subdiagnóstico, né, porque existe um mito muito importante dentre todos, que é normal ser triste ao ser velho. E aí, quando o indivíduo está triste, mas triste todo dia, com inapetência, com apatia, com aversão às coisas sociais que já fazia, não quer mais nem ver o neto, vovô está caducando. Tristeza nunca é normal, gente. Então, não é normal. Nós somos feitos para sermos alegres. Nós somos seres hedônicos, a gente precisa do prazer, né? Precisa Então, do isso prazer, tem que ser da alegria. diagnosticado. Sem isso, não dá. E, mais uma vez, repito, envelhecer não é a melhor idade, não é fácil, é duro, tá? Mas aí Não, tem aquilo é verdade que eu disse. É verdade. E aí temos a terceira idade que Quem você foi falou. disse que tem a melhor idade. A terceira idade que você citou, a gente considera de 60 a 75. A quarta idade, Amaury, é que é o problema. Que é A de quarta 75 idade. para lá. Aí que pega, porque a reserva funcional diminui, a família tem que estar junto. E nós não vamos ter essa família. Você promete que volta aqui outras vezes Só para a gente chamar. falar? Tem tanta coisa que a gente não abordou, né? Porque o papo rolou tão Tem. solto. A gente podia falar muito de bom atividade falar sobre física e coisas alimentares, né? O que hábitos fazer. alimentares. O Com estresse pesquisa, envelhece o estresse, a gente. O que a gente Cuidar tem que da comer para gente. envelhecer menos? Cuidar doutora? da gente, dos quarentinhos. Atividade física. Muita. Não, muita não. Exercício e sobrecarga leva a envelhecimento precoce. Atividade física regular, alimentação equilibrada, álcool na medida, reggae. Reg, olha! Vocês Porque, viram na a verdade, prescrição da doutora Reg para envelhecer com saúde, o reggae, quero né? dizer, né, a diversão, A a música, a espiritualidade, a arte. E, na verdade, é muito poético envelhecer, gente. Pode ser muito bonito. É verdade. São grandes lições. Muito obrigada, doutora Glenda. Entrevista maravilhosa. Doutora Glenda Moreira, geriatra. Obrigada, Amaury, pela participação e o pessoal da FAEP. Bom, eu vou para o intervalo comercial, mas antes queria falar da Anchieta. 2 endereços em Teresina, no centro, na Álvaro Mendes, na Zona Leste, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em São Luís, Anchieta, a Livraria Moderna, que fica na Avenida Atlântida. Lá você encontra tudo. Inclusive, tem publicações excelentes na área de terceira idade. Excelentes na Anchieta. Aliás, em todas as áreas, livros técnicos e científicos também. A Anchieta é realmente um lugar incrível que investe em literatura e investe em cultura. Eu vou com Enaturi para o intervalo comercial e daqui a pouco eu vou entrevistar com a minha amiga querida que lançou esse livro super interessante, Jornalismo em Mutação, estudo sobre a produção de conteúdo na fase do capitalismo avançado. Profundo. Doutora Samara Araújo de Andrade. É com a Samara que eu vou conversar depois do intervalo. Até já. É fim de tarde, eu tô daquele jeito, sem pressa, brincando direito. Tô devagar, eu tô sem maldade, virando descalço à vontade, na calçada de casa, vendo a bola rolar. De longe eu observo você chegar, cabelo ao vento, reparo no seu andar. Fico sem jeito, porque eu sei do seu preconceito com